E aí, tudo certo? Bora mergulhar numa mudança que tá mexendo com as estruturas do futebol. Vamos entender como uma única regra nova na Champions League está forçando todo mundo a repensar a estratégia do começo ao fim. Pois é, uma alteração que pode parecer pequena no regulamento da Champions League está criando um verdadeiro efeito dominó. Ela adicionou uma camada de estratégia tão complexa que agora, cada partida da fase de grupos se tornou absurdamente decisiva. Beleza, vamos direto ao ponto. Para a gente entender o tamanho desse impacto, primeiro a gente precisa sacar exatamente o que mudou. Porque, de uma hora para outra, a fase de grupos deixou de ser só sobre se classificar e virou esse campo de batalha. Então, olha só a diferença. Antigamente, o negócio era ficar entre os 8 melhores para poder decidir as oitavas de final em casa. Legal, né? Mas agora, a briga é muito mais lá em cima. Os 4 primeiros já garantem o mando de campo nas quartas de final. E os 2 primeiríssimos, esses carregam a vantagem até as semifinais. A parada ficou séria. Pensa bem o que isso significa. Aquele time que se classificava com antecedência e talvez tirasse o pé nas últimas rodadas, acabou. Agora, cada ponto, cada gol de saldo pode ser a diferença entre decidir uma semifinal de Champions no seu estádio com a sua torcida ou lá na casa do adversário. A pressão é constante. E é aqui que a coisa fica, digamos, quase cinematográfica. Os analistas criaram um apelido perfeito para essa nova mecânica, uma coisa que os gringos chamam de The Advantage Steal, ou pra gente aqui, o sistema do roubo. Basicamente, essa regra dá uma arma poderosíssima para o time que, em tese, é mais fraco. Ela abre uma brecha para o azarão simplesmente tomar para si um dos ativos mais valiosos do torneio, o direito de decidir a vaga em casa. O esquema é simples, mas é genial. Imagina só, um time que ralou a fase de grupos inteira para ser o segundo colocado ganha o direito de decidir em casa. Aí, nas oitavas, ele pega o 15º colocado. Se esse 15º vai lá e elimina o favorito, pronto. Ele não só passa de fase, ele rouba o mando de campo que o outro time conquistou. Ele assume aquele posto e leva essa vantagem adiante no torneio. É uma virada de mesa espetacular. E se isso ainda não parece grande coisa, vamos olhar o que teria acontecido na temporada passada com essa regra. O Liverpool, classificado em primeiro, pegou o PSG, que passou em 15º. O PSG eliminou o Liverpool. No cenário atual, o PSG não só teria avançado, como teria roubado a vantagem do Liverpool para usar nas quartas e numa possível semifinal. Imagina o estrago. Ok, a teoria é fascinante. Mas e na prática? Como isso muda o jeito de analisar um jogo? Vamos dar uma olhada em alguns confrontos que são verdadeiros quebra-cabeças por causa dessa nova realidade. Para começar, um jogo que à primeira vista engana: Arsenal e Athletic Bilbao. A gente olha e pensa no Arsenal, semifinalista da Champions. Mas calma lá, o Bilbao foi semifinalista da Europa League. É um time cascudo, duro de roer. Não é um confronto tão óbvio quanto parece no papel. E é por isso que o analista experiente olha para esse jogo e pensa: não sei se vale a pena apostar no Arsenal a qualquer preço. Esse é o tipo de jogo que grita por uma análise durante a partida. É preciso ver como o Bilbao vai se portar, qual a estratégia deles em campo, antes de fazer qualquer movimento. Agora, outro jogaço, Tottenham contra Villarreal. O Tottenham voando, campeão da Europa League, jogando em casa, o normal seria o favoritismo ser esmagador, certo? Só que não. O mercado está com o pé atrás, respeitando demais o Villarreal, e tem um motivo muito bom para isso. E o motivo está aqui, nesse dado surpreendente. Olha que loucura! Na temporada passada, a campanha do Villarreal como visitante no Campeonato Espanhol foi simplesmente melhor do que a do Real Madrid. Deu para entender agora por que ninguém está tratando eles como um azarão qualquer? E quando a gente olha para a Juventus contra Dortmund, surge aquela expressão perfeita. O Dortmund é o famoso come quieto. Sabe, aquele time que ninguém coloca como principal favorito, mas que vai avançando, passando de fase, sem fazer muito barulho. Não podemos esquecer que eles foram finalistas há 2 temporadas. Eles sabem o caminho. Certo. Depois de ver tudo isso, o que fica? Qual é a grande lição para quem analisa futebol profissionalmente? A gente pode resumir tudo numa nova mentalidade, um novo jeito de enxergar o jogo. O manual do analista moderno mudou. Primeiro, o regulamento virou tão importante quanto a escalação do time. Segundo, aquela ideia de apostar só no peso da camisa já era. A leitura do jogo ali na hora se tornou a ferramenta mais importante. E o principal, não existe time bobo na Champions League. Se chegou até aqui, é porque tem muita qualidade.
E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? No esporte que é pura estratégia, será que, de repente, o livro de regras não se tornou a peça mais importante e imprevisível de todo esse xadrez?